Hoje trago para vocês 9 histórias reais que foi inspirado em American Horror Story. Cecil Hotel foi inspirado na 5ª temporada de American Horror Story. Fica no centro de Los Angeles e já foi palco de muitas coisas misteriosas, envolvendo muitas mortes, inclusive acidentais e suicídios. Você sabia que 2 serial killers famosos viveram neste hotel? Richard Ramirez matou 13 pessoas e Joran Greger chegou a assassinar 12 mulheres. Outra história horrível foi o assassinato e mutilação de Elizabeth Short, ou mais conhecida como Dália Negra. Em 1947, ela foi brutalmente assassinada lá dentro e foi encontrada em um terreno baldio, com as suas 2 metades do corpo afastadas. Horrível, não é? Uma turista canadense chegou a ser encontrada morta em uma das caixas d'água do terraço do prédio, após muitas reclamações dos hóspedes sobre o sabor estranho da água. Então, com essa história tão bizarra, o Cecil acabou ganhando fama de ser amaldiçoado. Ed Gein. Você já deve ter ouvido falar nele, não é? Esse sujeito, mais conhecido nos Estados Unidos, foi acusado de cometer 5 crimes. Foi responsabilizado pela morte de 2 pessoas. E o mais bizarro de tudo é que ele usava a pele humana para confeccionar objetos, como puxadores de janela, abajur, máscaras e até uma fantasia de mulher, com os restos mortais de suas vítimas, todas elas de meia idade, parecidas com a sua mãe, que morreu anos antes de câncer. A história desse assassino inspirou vários personagens de ficção, sendo um deles o Barry Face, da 2ª temporada de American Horror Story. Ayúdame. Lana Winters. Essa personagem foi real. Ela foi internada e submetida a tratamentos horríveis. Ela, que aparece na 2ª temporada do seriado, foi inspirada em uma mulher de verdade. Ela era uma jornalista chamada Nellie, que fingiu ter problemas mentais e transtornos para ser internada em um asilo especial para mulheres. Depois, já lá dentro, ela viveu horrores dignos de um filme de terror, mais tarde relatados em 2 livros de jornalismo investigativo. Ela foi a primeira das pioneiras a causar discussão sobre abusos e violências a pacientes em instituições de saúde. A Vila de Roanoke. Esta que foi inspirada na 6ª temporada de American Horror Story, e o que pouca gente sabe é que sim, a história é verídica. Esta vila realmente existiu no século XVI, onde as primeiras tentativas de colonizar as terras não deram certo. Esta pequena vila simplesmente sumiu do meio do mapa, na época sem deixar nenhuma pista ou vestígio. Tudo o que sobrou foi uma cerca de madeira protegendo a cidade sem maiores explicações.
Blanche Dumas. Como defeito de nascença, este então nasceu com uma terceira perna, resultante de uma gestação. Ela então inspirou a garota nua que aparece nos créditos finais de um dos episódios do seriado American Horror Story. Monstro da cadeira de rodas. Essa figura bizarra aparece na quarta temporada de American Horror Story e foi baseada na história de Fanny Mills, uma inglesa nascida em 1860 que mudou-se para outra cidade quando pequena, antes de seu corpo começar a se desfigurar. Ela era portadora de linfedema, doença responsável por acumular fluido corporal nos tecidos do corpo, podendo atingir braços e pernas. Os pés de Fanny cresciam ao ponto de vestir até 30 sapatos de uma vez. Triste, não? As enfermeiras assassinas. Logo nos primeiros capítulos da sexta temporada de American Horror Story, duas personagens sinistras aparecem: as enfermeiras assassinas. A história das duas foi baseada em uma história real. Brandolin e Kate eram amigas e namoradas. As duas eram assistentes de enfermagem, que tinham um costume assustador: matar idosos cruelmente e escrever assassinato com suas iniciais nos leitos de morte. As duas acabaram sendo presas anos depois. O assassino do machado. Entre os anos de 1912 e 1919, um senhor aterrorizou as ruas de Nova Orleans, matando 8 pessoas, e acredite, todas com golpes de machado. Segundo jornais, diziam que assim as vítimas eram perdoadas. A polícia nunca descobriu a identidade deste homem, mas ele ganhou o seu personagem na terceira temporada da série American Horror Story. Betty e Dottie Tatler foram baseadas na história das siamesas Millie e Christine, nascidas em 1851. As duas eram escravas na Carolina do Norte, Estados Unidos, mas foram vendidas para um diretor de circo em troca de $1.000. Depois de anos, elas foram sequestradas para reuniões e exibições. Elas tiveram a sua história contada na quarta temporada de American Horror Story. Abraços infernais e até a próxima!